Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Neuílio de Souza Câmara, eu falo de Fortaleza, no Ceará. Sou aluno da Unifax EAD e hoje eu venho, através desse vídeo, realizar o meu projeto de extensão no segmento de estágio em gestão escolar. Vem comigo? Bom, como nosso projeto é acerca de uma entrevista com gestores, professores e coordenadores de escola acerca da funcionalidade da gestão escolar durante o período da pandemia que ainda estamos vivendo, eu vou realizar esse vídeo em blocos, certo? Cada bloco com uma pesquisa destinada ao projeto e revelando as respostas que obtive durante essa pesquisa, para que ele possa ficar mais dinâmico e assim o vídeo tenha mais efeito e seja mais informativo para todo mundo que esteja assistindo. Vamos lá? O primeiro tópico é sobre como se fazer gestão escolar durante a pandemia, onde as escolas estiveram fechadas. Bom, primeiro eu quero revelar que isso é um grande mito. Mesmo com toda a pandemia do coronavírus e mesmo os alunos não estando frequentando as escolas, a escola ela não esteve fechada, ela apenas não esteve recebendo alunos. A cidade que eu escolhi para fazer a pesquisa, a escola, professores e coordenadores, provavelmente tenham funcionado de uma maneira bem diferente do restante do país. Talvez por isso eu tenha escolhido ela para poder colocá-la como ponto de pesquisa e de observação nesse estágio. A escola escolhida, cujo nome eu não vou revelar, o máximo que ela passou fechada foi basicamente os primeiros dias da pandemia. Aqui no estado do Ceará foi decretado lockdown por volta do dia 16 de março de 2020 e mesmo todo mundo sabendo que já rolava uma pandemia no mundo e que essa pandemia estava se alastrando de forma muito rápida e que em outros países da Ásia e da Europa as escolas já haviam fechado, no Brasil, por mais que nós soubéssemos de todo esse contexto da pandemia, os brasileiros meio que não queriam acreditar que isso fosse possível acontecer. Afinal, essa foi e está sendo, na verdade, a primeira pandemia desse novo milênio. Né? As gerações de agora nunca passaram por uma pandemia tão severa como essa. Embora o termo pandemia ele possa estar relacionado a outras doenças, a outros fatos e acontecimentos que já aconteceram recentemente e ainda acontecem no nosso dia a dia, com esse impacto de isolamento social foi a primeira vez que as escolas realmente precisaram fechar. Mas elas fecharam para os alunos estarem presencialmente para evitar a disseminação do Covid-19, certo? Mas na prática, a escola esteve funcionando e aberta todos os dias, inclusive com funcionários. Então, respondendo essa pergunta, durante todo o período de pandemia, a escola que eu objetivei realizar esse projeto, ela esteve aberta, ela esteve ativa, presente e atuante na vida do aluno de diversas maneiras que vão ser explicadas ao longo desse vídeo relacionadas às respectivas perguntas desse projeto de extensão, certo? Então, o fazer gestão escolar durante a pandemia com a escola fechada não foi uma realidade da escola escolhida como alvo e objetivo de pesquisa para esse projeto de extensão. A escola se manteve fechada nas primeiras semanas do lockdown, do isolamento social, provavelmente uns 5 dias, mas a partir da outra semana foi necessário que a escola voltasse a funcionar com os funcionários para que estratégias fossem criadas para atender todos os alunos daquela referida escola, certo? Os professores, mesmo com toda a problemática do distanciamento social, precisaram se reunir, alguns virtualmente, outros presencialmente. Foi necessário alguns encontros e reuniões para debater como seria a atuação de cada setor da escola, inclusive daqueles setores que não estariam sendo necessários naquele momento, como o serviço do pessoal que é serviços gerais, que faz a limpeza e manutenção da escola, e o serviço de merenda, o serviço de cozinheiro da escola, porque uma vez que não haveria aluno, também não era necessário realizar a merenda escolar.
que também provocou um grande questionamento e um grande impacto. O que fazer com a comida que estava na escola destinada à refeição dos alunos? Nos primeiros dias da pandemia, a escola escolhida para a minha pesquisa, ela realmente ficou fechada porque era algo muito novo. Não se sabia o tamanho que essa pandemia teria ao longo do tempo e nem quanto tempo essa pandemia ela iria durar. Então a primeira recomendação por questões de saúde foi que todos os funcionários da escola ficassem em casa, funcionários e alunos, até segunda ordem. E a partir do momento em que fosse se familiarizado o que era realmente a pandemia do Covid-19, seriam criadas estratégias para que dessem continuidade à vida escolar daquela referida escola. Quando a escola fechou por conta da pandemia, muita coisa estava em jogo. Em relação à educação, o ano letivo dos alunos, né, principalmente daqueles alunos que estavam próximos a concluir ensino fundamental ou ensino médio e mudar de ciclo, né, mudar, avançar de nível. E também os funcionários das escolas que estavam com seus empregos comprometidos. Né? Agora, no que tange a educação, nessa escola, a primeira semana ela manteve fechada e a partir da segunda semana entrou em campo estratégias traçadas pelo município para minimizar os impactos da pandemia na vida dos discentes. Os professores, eles foram a maior, o maior acontecimento dessa revolução educacional que precisou acontecer durante a pandemia. Eles foram os maiores heróis, os maiores guerreiros, porque na cidade que eu escolhi e a escola que eu escolhi como ponto de entrevista para esse projeto de extensão, nós temos muitos alunos que não têm acesso à internet. Né? Se fala muito em ensino remoto, vem se falado muito em ensino remoto ao longo do último ano, porém o ensino remoto ele exige que os alunos tenham acesso à tecnologia, como computador, tablet, smartphone e acesso à internet, o que não era a realidade de muitos alunos dessa escola. Então, a educação EAD ela precisou se reinventar ainda mais, não só pelo virtual, mas também de forma que não excluísse o aluno do seu processo de ensino. A resposta-chave para essa pergunta foi adaptação e readequação. A escola, alvo do meu objeto de pesquisa, ela está localizada numa região onde parte dos alunos eles não têm acesso à internet e nem a dispositivos que possam ser conectados à internet. E esse foi um dos maiores desafios da gestão escolar durante a pandemia. Para contextualizar melhor, eu vou fazer um pequeno repasso sobre como ficou o organograma da escola, certo? Diretores, coordenadores e professores, eles ficaram fazendo encontros virtuais e em apenas extrema necessidade eles realizavam encontros presenciais, muito raramente por conta do respeito ao distanciamento social. Os funcionários da parte da zeladoria, eles ficaram indo à escola quase que diariamente para manter a escola sempre limpa e organizada e ter sempre alguém na escola, caso alguém do setor da educação da cidade chegasse nessa escola para realizar alguma visita ou algo relacionado à fiscalização e cumprimento de regras sanitárias durante a pandemia. Os funcionários da área da cozinha, da merenda escolar, eles ficaram em casa por um tempo, porque não havia necessidade de ninguém realizando nenhum tipo de atividade nessa área de alimentação, certo? A comida da escola, que estava toda pronta para o ano letivo, que tinha acabado de iniciar, tinha iniciado há pouco tempo, na verdade, ela foi distribuída para os alunos dessa escola, porque
os alunos dessa escola são muito carentes. Existe uma realidade que é muito chocante ainda nas escolas, de que, citando um ditado popular, onde une-se a fome com a vontade de comer, muitos alunos frequentam a escola para além do aprendizado escolar. Muitos alunos frequentam essas escolas para ter acesso à alimentação de qualidade. Infelizmente, muitas famílias não conseguem prover. Então, essa alimentação da escola que estava ali estocada e que precisava ser utilizada em um determinado momento, ela foi distribuída para os alunos porque houve um entendimento de que se houvesse aula normal, esses alunos eles teriam acesso a essa merenda. E sabendo-se que a realidade de muitos alunos da escola é a da questão da baixa renda, essa merenda chegou até os alunos em suas casas para que eles pudessem continuar tendo uma alimentação digna e uma alimentação saudável. Os professores, eles se organizaram de duas maneiras. Aqueles que os alunos tinham acesso à internet, os professores passaram a realizar atividades síncronas e assíncronas, é, encontros virtuais, aulas virtuais e o envio de atividades de estudo, de leitura, de respostas objetivas e subjetivas. Né? Alguns professores passavam atividades para casa semanalmente. Os alunos, através da tecnologia e com o apoio dos pais, eles gravavam suas aulas, suas respostas aos questionamentos dos professores em vídeo e enviavam aos professores, falando do seu aprendizado, respondendo aqueles questionamentos. Isso foi muito produtivo. Para algumas crianças, isso foi inclusive prazeroso, porque despertou na criança uma nova forma de estudar e aprender. Entretanto, aqueles alunos que não dispunham e ainda não dispõem de tecnologia e de acesso à internet, os professores tiveram que fazer aquele trabalho que nós chamamos de formiguinha. Os professores foram de casa em casa, levando as atividades, seguindo as normas de segurança e higiene, para que os alunos não ficassem desamparados durante esse período mais crítico da pandemia, que foi no começo de 2020. Então os professores iam de casa em casa, coordenadores, diretores, levavam essas atividades aos alunos, os alunos respondiam e depois os alunos iam deixar na escola, no caso seus pais, ou muitas vezes, quando não era possível, o professor retornava para buscar essa atividade. E assim foi levando a educação nessa escola durante muito tempo e deu muito certo, para que o aluno ele não perdesse o ano letivo de 2020. Bom, como foi mencionado, a escola escolhida como alvo de pesquisa para o meu projeto de extensão, ela não fechou por completo. É, a escola entendeu que era inviável e praticamente impossível fechar por completo durante a pandemia, mesmo que os decretos e as regras exigissem isso. Há um entendimento de que existe um abismo, uma diferença entre o que se aplica em um decreto e a realidade daquele órgão ou daquela instituição. Então, a escola ela ficou fechada parcialmente e funcionando basicamente todos os dias, em dias alternados e com horários pré-determinados. A escola estabeleceu a seguinte maneira: os funcionários responsáveis pela área da gestão, eles tinham horários reduzidos e horários alternados durante a semana. Alguns passavam uma semana indo, outros ficavam em suas casas seguindo o decreto e na semana seguinte iam mudando a escala. Foi realizado, né, foi criado uma escala para distribuir durante todo o mês, a escala era mensal, e distribuir os funcionários responsáveis pela área de gestão durante cada semana.
Então, os pais de alunos, por exemplo, que necessitavam ir à escola para fazer transferência, para fazer matrícula, e sim, tivemos transferências no período de pandemia e tivemos matrícula no período de pandemia. Inclusive, houve mais matrícula do que transferência, uma vez que a pandemia impactou a questão financeira das famílias próximas à escola e a saída para muitas pessoas, por incrível que pareça, e também de forma triste e lamentável, muitos pais que ainda não haviam matriculado seus filhos na escola tiveram que fazer por questões financeiras também, uma vez que cada aluno matriculado mensalmente recebia uma cesta básica através de projetos que foram criados na cidade e que se espalharam pelo Brasil inteiro, mas muito fortalecido no estado do Ceará. Então, famílias de 4, 5 pessoas, onde muitas vezes apenas 3 estavam matriculados na escola, passaram a ter que matricular os demais filhos, principalmente para que eles pudessem ter acesso à alimentação, algo que foi muito complicado durante a pandemia, devido à falta de emprego, devido à demissão em massa que ocorreu por conta do fechamento do comércio e entre outros aspectos socioeconômicos que circundam a região onde a escola está localizada. Então, o atendimento ele acontecia presencial da seguinte maneira: existiam horários delimitados, estabelecidos para aquele atendimento presencial, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, mas preferencialmente na parte da manhã, para evitar estender muito tempo a presença dos funcionários, dos profissionais no estabelecimento escolar, quando na verdade eles deveriam estar em casa se protegendo da pandemia do Covid-19. Então havia um horário de atendimento bem reduzido, claro, semanalmente, e a outra parte do atendimento era realizado através de ligações telefônicas, contatos via WhatsApp, e aqueles que não tinham o contato eram essas as pessoas que precisavam e iam buscar a escola uma vez por semana para saber sobre a questão da distribuição de cesta básica para os seus filhos, o andamento das disciplinas, a entrega de atividades realizadas, o recebimento de novas atividades para que aquele aluno pudesse realizar em casa. Muitas vezes a direção da escola e alguns funcionários da parte da secretaria iam visitar essas famílias de casa em casa, essas famílias que não têm acesso a telefone, à internet, para que elas não ficassem desamparadas. Então, foi bem interessante a proposta da escola, como lidou com essa questão da gestão da pandemia. Aqueles que tinham acesso à internet e telefone eram atendidos previamente por esses meios, e aqueles que não tinham acesso buscavam a escola ou a escola ia até eles, que foi muito importante para não haver esse desamparo social. Bom, o retorno às aulas, ele sempre foi pensado desde o momento que a pandemia surgiu. Como seria o retorno às aulas e quando seria esse retorno às aulas? Uma vez que nós víamos muito na televisão as questões sanitárias cada vez mais rígidas, como o distanciamento social, de 1,5 m a 2 metros, o uso da máscara, a constante higienização das mãos, e nós sabemos que numa escola isso é muito difícil. Primeiro porque geralmente as salas de aulas elas são sempre muito cheias, né? Sempre tem muitos alunos para cada turma. E sabemos que no espaço de convivência da escola é muito complicado ter o controle de quem está perto de quem, como manter a distância, como vai ser a interação desses alunos e dos funcionários nesse retorno à sala de aula. Como fica a questão dos alunos em relação à estrutura física do colégio, como por exemplo, geralmente toda escola tem bebedouro, e aqueles bebedouros são compartilhados pelos alunos, né?
Então, como trabalhar isso com esses jovens estudantes e os seus familiares também, como trazê-los para essa nova realidade, né? A questão também do distanciamento dentro da sala de aula, com pouco espaço, com poucos metros quadrados, com muito aluno. É, como esses alunos vão frequentar a escola diariamente, se não é possível estar todos juntos na mesma sala de aula. Então, como é que vai ser dividido esses alunos na sala de aula? Então, tudo começou logo desde quando surgiu a pandemia. Mas os primeiros sinais de pensar no retorno às aulas foi quando surgiu a vacinação no Brasil e, consequentemente, na cidade onde a escola se localiza. Então, houve toda uma questão, uma sensibilidade de que funcionários da escola, professores, diretores, coordenadores, serviços gerais, merendeira, realizassem o seu cadastro o quanto antes, para que fossem chamados o mais breve possível, respeitando a ordem estabelecida nos critérios de vacinação. Havia a resistência de alguns professores e de alguns funcionários devido a diversas fake news que surgiram na televisão, onde apavoraram as pessoas acerca da eficácia da vacina e sobre como essa vacina poderia trazer efeitos colaterais. Muito foi falado sobre a ineficácia dela, sobre a eficácia momentânea e não definitiva, e sobre possíveis efeitos colaterais, como fatos que nem cabem mencionar nesse vídeo, mas só para ilustrar um pouco, de que as pessoas poderiam ter problemas cardiovasculares, as pessoas iriam adquirir câncer, adquirir HIV. Então foi muito complicado sensibilizar as pessoas e explicar o poder da ciência em relação ao avanço na medicina no mundo. Então, o primeiro passo para o retorno às aulas foi pensar na vacinação, o cadastro da vacinação, onde meses depois ela começou a ser realizada na cidade onde a escola está sediada. E a partir dos funcionários vacinados com a primeira dose, já foi estabelecido o calendário de retorno às aulas, que previa uma série de medidas e que precisou de um certo tempo para se readaptar e adaptar a estrutura da escola a essa nova realidade que os alunos estão enfrentando ainda hoje. Então, esse foi o primeiro passo: reorganizar os alunos e distribuí-los em dias e horários diferentes para que todos fossem contemplados durante a semana e voltassem a ter aula presencial, respeitando o que previa nos decretos. Determinadas séries voltaram primeiro, outras séries voltaram depois, e assim sucessivamente. Outro ponto para o retorno às aulas foi adaptar a estrutura da escola, como marcações em pisos, em paredes, mostrando o distanciamento correto que os alunos precisam ter, readequando o número de carteiras na sala de aula para ir seguir o que foi planejado naquela distribuição de alunos, nesse rodízio de alunos, eliminar espaços desinteressantes naquele momento para a escola, como a área onde fica o bebedouro. E aí o bebedouro ele precisou ser desativado na escola e precisou haver uma conscientização e uma educação entre os pais e alunos para que cada um leve a sua garrafinha para a sala de aula com a sua água, com a quantidade suficiente para que dure todo o período de aula, para que os alunos não tenham contato com o bebedouro, né? Que seria um espaço ali propício para a disseminação do vírus do Covid-19. Outro ponto também que eu posso citar
é a escala de funcionários que foi pouco a pouco sendo intensificada, e eles foram voltando às suas rotinas de trabalho pouco a pouco. E com a aplicação da segunda dose foi que de fato nós tivemos professores ativos em sala de aula, com alunos ativos em sala de aula e funcionários trabalhando quase que normalmente. Todos com suas máscaras, com o seu álcool em gel, com a sua garrafinha de água e professores, funcionários e direção observando ao máximo esses critérios do distanciamento social que até hoje é trabalhado na escola. Outro fator que foi muito pensado no retorno às aulas é a questão também do formato de ensino. O ensino, basicamente, durante o principal período da pandemia, ele foi um ensino remoto, né? Onde quem dispunha de tecnologia e de mídias para acessar a internet realizava pela internet, e quem não dispunha desse tipo de material se utilizava de cadernos, folhas e material impresso realizado pelos professores e pela coordenação da escola. Vale ressaltar que nessa escola o ensino virtual, né, o ensino tipo EAD, ele não foi muito bem aceito, mas isso por uma questão cultural, na verdade. É, Todos os alunos da escola que tinham acesso a computador, tablet, telefone e, consequentemente, a internet, se utilizavam muito da internet para ocupar a ociosidade, mas não utilizavam desse material tão importante, né, desse tipo de material tão importante para o conhecimento, para estudar. Né? Muitas famílias alegavam que o ensino à distância, ele na verdade ele não ensinava nada, o que nós sabemos que é um grande mito. O ensino à distância ele está baseado em organização, em agenda, em tempo, em principalmente o controle desse tempo, porque você precisa se organizar e dedicar um tempo diariamente para poder estudar. E mesmo as pessoas estando em casa quase que 24 horas durante a pandemia, as pessoas elas não conseguiam ter essa organização para poder estudar e tornou o ensino um pouco distante dos alunos. As mudanças na gestão escolar no pós-pandemia, que ainda não estamos vivendo pós, estamos vivendo um processo de minimização dos efeitos da pandemia com o avanço da vacinação no Brasil, é de que a escola ela possa buscar inserir um pouco mais de tecnologia no ensino dos alunos, preparando-os para saber utilizar de meios virtuais para o estudo, para complementar aquilo que eles têm na escola. Né? Como foi falado anteriormente, o ensino à distância ele não foi muito bem aceito nessa escola. Entretanto, a coordenação, a direção, inclusive a Secretaria de Educação do município, ela entende que, assim como os jovens estão ligados na tecnologia diariamente, eles precisam aprender a utilizar essa tecnologia em benefício próprio e na construção do conhecimento. Não é compreensível que um aluno consiga passar tanto tempo em jogos eletrônicos e não consiga se dedicar e ter atenção aos estudos. Portanto, é necessário a partir de agora, além das medidas que sempre foram adotadas no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, além de toda essa metodologia, pensar como a tecnologia, como a internet, o uso de aplicativos, o uso de aparelhos eletrônicos, eles podem auxiliar nesse processo de informação, de passar a informação e o conhecimento para esse aluno, certo?
Outra coisa que podemos mencionar é sobre a questão da gestão do tempo. A gestão do tempo, a gestão de material de trabalho, a gestão de suprimentos, a coordenação do corpo escolar no que tange aos funcionários. Tudo isso será repensado para otimizar o tempo e transformá-lo num aliado durante todo esse processo de ensino durante o ano letivo escolar. Assim como as escolas tiveram que se organizar para vencer as dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19 e ainda estão vencendo porque a pandemia não acabou, é preciso pensar que muito em breve, quando a pandemia acabar, as medidas de gestão elas têm que ser repensadas para que, se possivelmente tivermos um novo problema de pandemia, nós já sabermos como lidar com esse tipo de problema. Olha, para diminuir os prejuízos que a pandemia trouxe durante todo esse tempo, é necessário que a escola, mais do que nunca, ela traga a comunidade escolar, a família do aluno, para dentro da escola e juntos consigam criar mecanismos para que os alunos não sejam prejudicados no futuro. Nós sabemos que não é fácil migrar de um estilo de ensino presencial para o ensino à distância sem que haja prejuízos nessa construção do conhecimento e na educação e formação escolar da criança. Mas nós temos também que entender que essas dificuldades elas existem para serem vencidas. E quando nós nos dispusemos a vencê-las, o trabalho será mais fácil. O acompanhamento escolar, mesmo que à distância, por parte dos professores, visitas aos alunos e aos seus pais, aulas de reforço, o ensino do uso da tecnologia para quando o aluno estiver em casa e acompanhado dos seus pais, eles possam ter acesso a esse tipo de material para complementar aquilo que ele já está aprendendo na escola, a fim de que ele crie o hábito de utilizar a tecnologia para o seu futuro, para que o aluno entenda, para que os pais, para que a família entenda da importância do uso da tecnologia durante o processo de ensino e aprendizagem. Havendo essa consciência, o aluno será capaz de aprender mais e ter autonomia no seu próprio aprendizado.